Abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses está na sua Bíblia, tá? É um livro diferente, mas está aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler depois, tá bom? Nós vamos orar agora, e aí eu peço no momento apropriado para que a gente leia juntos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse grupo que aqui se reúne para buscar o Senhor. E quando dizemos buscar o Senhor, nós queremos dizer voltar o nosso coração para Ti, nós queremos dizer encontrar o refúgio na Tua palavra. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude e que o Teu nome seja exaltado. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Todo pregador, quando ele pensa em trazer uma mensagem, como eu estou fazendo agora, ele pensa muito nos primeiros 5 minutos. Sabe por quê? Os primeiros 5 minutos, via de regra, são aqueles momentos em que o pregador apresenta para você a relevância do tema que vai ser abordado. Os primeiros 5 minutos, a gente passa a semana inteira pensando nos primeiros 5 minutos. Porque é o que vai chamar a sua atenção a poder ficar ligado à mensagem toda. A gente chama tecnicamente isso de captação. É uma forma em que eu vou dizer para você por que você tem que me ouvir durante 30 minutos. Os primeiros 5 minutos. Pode reparar, a gente sempre se preocupa com isso, porque é a relevância do assunto. O assunto de hoje, ele não precisa de 5 minutos. Porque, por si só, o assunto ele já é interessante aos nossos ouvidos. O assunto de hoje é sexo. E aí a galera que estava conversando já fica, sexo, sexo. Sim, se tem uma palavra poderosa no nosso dicionário, essa palavra tem 4 letras. Sexo. Olha, para e olha. Para analisar quando na sua escola, no trabalho, na faculdade, em rodas de amigos, você fala sobre sexo, a reação do pessoal. Maluco, sexo! A galera olha. Quando a galera tem vergonha de falar, a galera dá aquela olhada e o pescoçudo vai lá, a girafona, põe a cabeça. Sexo! Sexo! Eu não preciso de 5 minutos aqui para te explicar porque isso é importante. Porque sexo é o assunto proibido. Sexo é o assunto proibido. Se você, como eu, na infância, costumava ir às locadoras, locadora hoje não é muito mais daquele jeito, porque hoje tem o Netflix, né, essas coisas todas. Você ia na locadora e sempre tinha uma parte lá na locadora escrita proibida. Proibida para menores de 18 anos. E aí você ficava encucado, você queria entrar naquilo, você não sabia nada sobre o que era aquilo. Algumas estavam escrito conteúdo adulto, mas está lá, era proibido. E eu cresci indo à locadora e tendo na locadora uma parte em que eu falava assim, pai, fala moleque, o que é aquela sala ali? Aquela sala ali é proibido. E aí eu descobri que aquilo falava sobre sexo. Pensa numa criancinha. A criancinha quer saber como ela veio ao mundo. Por que a bendita da tadinha da cegonha existe? Porque tem que falar sobre sexo. Pensa bem, você e eu saímos daqui, comemos um lanche, vamos para a nossa casa, sentamos em frente da TV, e aí está passando altas horas. Aí vem uma mulher, chamada Laura Miller, uma estudiosa sobre um assunto, e maluco, o auditório para ouvi-la. Põe uma engenheira civil ali, põe um engenheiro elétrico, põe um arquiteto. Mas não, ela é sexóloga.
maluca, ela fala sobre sexo. Eu tenho perguntas, o amigo da minha mãe, do vizinho do cachorro quer saber, e aí sai aquele rolo todo que você está acostumado. Sexo é um assunto proibido, porque pouco se fala sobre ele, mas muito o assunto é incentivado na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é sexomaníaca. Da cerveja com a mulher que tem o nome de uma das estações do ano, a propaganda da faculdade, no outdoor da entrada principal, a mulher de biquíni. Venha estudar na Unisquina, porque aqui você será um bom profissional. A mulher está de lingerie. Não faz sentido nenhum, mas está lá a mulher de lingerie, chamando a sua atenção, porque sexo chama a atenção. Aí você liga a televisão, tem lá um programa de auditório, voltado para a família, falando sobre a importância da pasta de dente. E tem uma mulher seminua. Pasta de dente, pasta de dente, pasta de dente. Nua. Por quê? Porque aquilo chama para o sexo. Aí você liga a televisão, você vê um bando de pessoas que não se conhecem, que moram numa mesma casa, e elas moram juntas. E aí fica aquele bando de homem safado, louco, vendo a conversa sobre a vida, nada a ver, esperando que apareça alguém de biquíni, e eles não colocam nenhuma baranga lá. É só mulher bonita. Por quê? Porque isso incentiva ao sexo. Sexo é um assunto hoje intocável. Intocável na família. Muitas famílias, talvez você venha de um lar assim, e é muito possível que assim seja com você, de um lar em que não conversam sobre sexo. Seu pai nunca te falou sobre prevenções, sobre o tempo, sobre como, sobre a importância disso. É um assunto que na igreja não é muito conversado. Porque sexo? Onde já se viu falar de sexo na igreja? É um assunto, inclusive, que tem sido muito discutido para que na escola comecem a ensinar sobre sexo por causa dessa disfunção do lar. E isso tudo é muito complicado, porque aí começa a entrar em ideologia de gênero e essa confusão toda que a gente vê por aí. Sexo é um assunto relevante porque 80% dos jovens cristãos no Brasil têm dificuldade nessa área e tem, de alguma forma, sua vida afetada por assuntos relacionados à sexualidade. Hoje o assunto é sexo, o tema proibido. E nós vamos procurar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 8, o que a palavra de Deus nos orienta em relação a isso. Vamos começar lendo então? 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, eu começo com o versículo 1. Olha só o que diz ali. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Fica sempre com a sua Bíblia aberta que eu vou explicar aí para você os versículos, tá bom? O que está acontecendo aqui? Tessalônica é uma cidade em que o apóstolo Paulo, durante o período de Atos dos Apóstolos, visitou aquela cidade pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo ali ficou por 3 semanas, diz Atos capítulo 17. Paulo pregou o Evangelho ali, muito em sinagogas judaicas. Pessoas se converteram e ali foi plantada uma igreja como aqui, em Tessalônica. Paulo, no entanto, começou a ser perseguido. E ali em Tessalônica ele teve que se retirar dali. Porque pessoas queriam matá-lo por causa da pregação do Evangelho. Porque tinha muitos judeus se voltando para o cristianismo, e ele começou a ser ameaçado, então ele precisa vazar dali. Passando um tempo, uma igreja se organiza ali, Paulo tem um discípulo chamado Timóteo, e ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, vai lá em Tessalônica, porque eu amo muito essas pessoas, e me traz relatos de como essas pessoas estão. Timóteo vai em Tessalônica, traz relatos para Paulo, e Timóteo diz para Paulo que as coisas andam bem lá, que aqueles cristãos se converteram, formaram então a igreja, que Paulo participou da plantação dessa igreja, e esses cristãos estão dando fruto, estão crescendo na fé, estão progredindo, estão aprendendo. No entanto, algumas notícias ruins Timóteo traz para Paulo. E Timóteo diz: Paulo, lá em Tessalônica o pessoal está discutindo por que você ficou só 3 semanas e vazou?
tem gente desconfiando ali do seu ministério, tem pessoas de fora da igreja pressionando a igreja, questionando a veracidade do seu ministério. E então, depois de Paulo receber essas informações de Timóteo, ele escreve uma carta, aproximadamente no ano 56 depois de Cristo, dando instruções para aquela igreja a respeito da palavra de Deus. Então, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta que Paulo vai defender o seu ministério, ele vai mostrar por que ele teve que sair dali correndo, e ele vai elogiar e encorajar aquelas pessoas que estão indo bem em assuntos que talvez eles não tenham tratado da primeira vez por causa do tempo corrido. E um dos assuntos, quando Paulo escreve essa carta, que ele quer ressaltar para os Tessalonicenses, é a importância de tomar cuidado com a deturpação do sexo. O assunto era muito relevante na cidade de Tessalônica, porque a cidade de Tessalônica, ela era fortemente influenciada pela cultura grego-romana. Os gregos, da mitologia, dos deuses promíscuos, imperavam na região. Nós tínhamos deuses do sexo, deuses que vinham, segundo a mitologia, e dormiam com mulheres, e tinham filhos. Aí vem a história de Hércules, aí tem o tal do Zeus, tem o tal do Poseidon. E esses deuses, via de regra, eles incentivavam a promiscuidade entre o povo. Então, era muito comum, naquela época, os maridos terem amantes, as mulheres terem jovens a qual elas se realizavam sexualmente. Era muito comum naquela época uma cultura erotizada. As escravas, elas não só serviam a casa, como elas serviam também os prazeres sexuais dos maridos das suas donas. Homossexualismo imperava na região de Tessalônica. E o que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 4 é uma confrontação sobre a cultura, aquela cultura que era pecaminosa, sobre os padrões estabelecidos por aquele povo, e ensinando aquele povo os efeitos ruins dessa deturpação do sexo. Paulo precisa separar um trecho dessa carta para orientar esse pessoal sobre sexo, porque aquela sociedade era sexomaníaca como a nossa. E ele precisa alertar a importância de se preocupar com isso. E é por isso que ele diz, irmãos, quanto ao mais, nós já instruímos vocês em outro momento. Eu estive aí com vocês, de como viver a fim de agradar a Deus. Eu já mostrei para vocês, em outras áreas, o que Deus quer de vocês. Eu já ensinei para vocês o que a Bíblia quer de vocês. E é isso que a gente faz aqui. Quando a gente se reúne aqui, a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, para aprender o que a Bíblia quer de nós, e para aprender como ela quer que nós nos portemos diante da sociedade. E Paulo diz, olha, nós ensinamos vocês a maneira de vocês viverem, o caminho que vocês precisam adotar na vida de vocês. Aí ele vai dizer o seguinte, e agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que vocês cresçam ainda mais. Eu ouvi dizer por Timóteo que vocês estão crescendo, mas eu vou dizer, cresçam ainda mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Continuem crescendo. Aí no versículo 3 ele vai dizer o seguinte, a vontade de Deus, Tessalonicenses, é que vocês sejam santificados. O que significa santificados? A palavra santificados significa separados. A palavra santificados significa alguém que escolheu um caminho de vida, que é o caminho de vida dado por Deus, rumo à sua presença. Pessoas santificadas são pessoas que estão num processo de não só conhecer a Deus, mas porque já conhecem a Deus e querem se aproximar de Deus. Então essas pessoas estão crescendo, elas estão em santificação. Elas estão num processo de quererem ser parecidas com Deus. Elas estão num processo de aprenderem mais sobre Deus, de aprenderem mais sobre a Bíblia e de crescerem nisso. A vontade de Deus é a sua santificação. A vontade de Deus é que vocês conheçam mais a Deus e se portem do modo como Deus quer. Porque talvez é possível que você olhe para esse momento agora, em que eu vou falar sobre sexo à luz da palavra de Deus, e você pense, caretice isso aí. Gente, eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus,
sobre o caminho em que nós vivemos para agradar a Deus. E eu não estou nem um pouco preocupado com o que você pensa. Eu estou preocupado com o que a Bíblia diz, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos querendo buscar o que a Bíblia tem para nós. Nós queremos santificação. Nós não queremos colocar aqui os meus valores, os valores do Renato, e impor sobre vocês. Nós queremos ler a Bíblia e aprender juntos. Então, Paulo diz, a vontade de Deus, você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Se você faz medicina ou direito, você quer saber se a vontade de Deus para a sua vida é que você tome a decisão A ou B? A primeira pergunta que você precisa fazer é, no que isso promove ou não a santificação na minha vida? Deus não está muito preocupado se você vai fazer direito, medicina, se você vai namorar a pessoa X ou a Y, não. Deus está preocupado quanto você fará isso segundo a vontade dEle e pagará os preços da obediência a Ele. A vontade de Deus é a sua santificação. Ok, só que aí, agora Paulo vai dar uma área específica dessa santificação. Porque existem muitas áreas que nós precisamos crescer no relacionamento com Deus. Mas agora que ele entra no assunto do sexo, ele vai dizer o seguinte: abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. Essa palavra imoralidade sexual, ela no grego chama-se porneia. E essa palavra é a palavra mais ampla que nós temos quando o assunto é impureza. Essa palavra no Novo Testamento, ela aparece como práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Imoralidade sexual é aquilo que deturpa o que é o sexo diante da palavra de Deus. Deus não é um estraga-prazeres que não gosta de falar sobre sexo. Tira essa ideia da sua cabeça. Deus, Ele que criou o sexo. Sexo é algo bom. Sexo não é algo temível por Deus. Foi Deus quem o criou no Gênesis. Deus é quem estabeleceu os seus princípios, o tempo, o como. Nós temos um livro em Cantares, que é um livro, inclusive, de orientações sexuais. Já vai você chegar na sua casa e começar a ler Cantares. Para casais que querem casar, tá bom? Não é para você, não, que não quer casar. Calma com isso. Deus se preocupa com o sexo. Deus criou o sexo. No entanto, por causa do pecado, o ser humano deturpou a sagralidade do sexo. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Cuidado, porque sexo é algo bom, mas existe a imoralidade sexual. Existem as formas distorcidas que vocês têm criado no meio de vocês a respeito do sexo, que não agradam a Deus. Fujam desses princípios, fujam da deturpação. Sexo é algo bom, mas tem muita coisa ruim que vocês estão fazendo com ele. Vocês precisam fugir da imoralidade sexual. Em algumas vezes a imoralidade sexual é colocada como homossexualismo. A Bíblia diz que é pecado. Estou nem aí se a sociedade diz que eu tenho que aceitar todo mundo. A Bíblia diz que homossexualismo é pecado. A Bíblia diz a hora que porneia diz respeito a relações imorais de homens com animais, bestialismo. Sexo fora do casamento, fornicação. Todo esse é o contexto de porneia. Pensamento impuro, atos impuros, egoístas seus, porneia. E a Bíblia está dizendo, fujam da imoralidade sexual. Eu estou dando para vocês um princípio de como agradar a Deus. Fujam daquilo que não agrada a Deus. Ok. Agora, Paulo vai mostrar, a partir do versículo 4, como a deturpação do sexo afeta a nossa vida. Olha o que diz o versículo 4. Cada um de vocês, gente, saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Paulo vai dizer o seguinte: sexo, entendido do jeito errado, feito no tempo errado, é algo muito perigoso, porque ele afeta o seu comportamento. Ele afeta o seu comportamento. Essa palavra corpo, ela significa literalmente vaso. Sabe o vaso ali? Mas não é aquele vaso. É um sentido metafórico de vaso. Alguns vão dizer, você deve ter aí na anotação da sua Bíblia, que essa palavra vaso significa esposa. Outros vão dizer que significa corpo. Eu gosto da ideia de corpo, me parece mais coerente. Mas se for esposa, também pode ser interpretado assim. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, cada um de vocês saiba controlar a sua própria esposa ou o seu próprio corpo
de maneira santa e honrosa. O que Paulo está nos alertando é que a imoralidade sexual, ela afeta nosso comportamento de tal forma que nos leva a perder o controle do nosso próprio corpo. Sim, a imoralidade sexual nos leva à escravidão sexual. O pecado sexual, ele acaba sendo tão forte na nossa vida, se nós dermos espaços para ele, que ele afeta a maneira como nós nos comportamos. E Paulo está dizendo, você precisa se importar com a maneira que você conduz o seu corpo, a maneira como você se veste. Você precisa se importar com a maneira como você namora. Você precisa se importar com a maneira como você tem relação sexual no seu casamento. Você precisa se importar com o que você faz quando ninguém está vendo e está aquele filminho pornográfico diante de você. Vocês precisam conduzir os corpos de vocês de maneira santa e honrosa. Porque há entre vocês uma cosmovisão de que vocês têm que, de alguma forma, saciar todos os prazeres da sua vida. E vocês precisam seguir o sexo da maneira como Deus quer de você. E não deturpar isso. Vocês precisam ter o domínio dos corpos de vocês. Gente, eu conheço muita gente que é viciada ou que sofre com o pecado sexual, que vive como um drogado. Ela vive dizendo o seguinte: olha, essa é a última vez que eu vou me masturbar. E essa pessoa não consegue fugir disso. Ela não consegue vencer isso. Ela é escravizada. 8 a cada 10 jovens homens no nosso meio são viciados em masturbação. 8. Talvez seu namorado nunca te contou isso e não vai contar tão cedo. Mas o pecado sexual, ele é escravizador. Ele tira o domínio da nossa vida de nós mesmos. O pecado sexual, ele é como um câncer. O que é o câncer? Senão uma célula que cresceu desordenadamente e ela se espalhou no corpo humano, invadindo tecidos dos órgãos. E aí tem um sentido metastático que espalha para todos os órgãos e corrompe tudo. O que Paulo está dizendo, de algum modo, é que o pecado sexual, ele impera no nosso corpo, ele domina tudo. Começa com um videozinho, começa com um olhar para uma moça bonita que passou na sua frente. Isso leva a um estilo de vida em que você não tem controle sobre ele. Cuidado com o pecado sexual. Cuidado com isso. Cuidado com o seu namoro, porque não tem volta, não tem fim, tem consequências, isso marca. O sexo é sério, porque ele afeta o seu comportamento. Versículo 5. O sexo é sério porque ele afeta o seu coração. Olha o que diz o versículo 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. O que Paulo está falando aqui é que muito desse domínio das suas ações é fruto do seu coração que tem ídolos nele, que querem satisfazer o seu eu. É fruto de um coração que vive com paixões desenfreadas, como aquelas pessoas que não conhecem a Deus, e tem deuses pagãos, que no fundo, um gentil é alguém que tem por ele o próprio Deus. Pessoas viciadas em sexo, em promiscuidade, em imoralidade sexual, são pessoas que vivem segundo os ídolos do seu coração, e nós repetimos isso com frequência. Todo ídolo pede sacrifício. E o que nós temos visto são pessoas vivendo a imoralidade sexual, o adultério, o rompimento do sagrado, a pornografia, a imoralidade, porque nos seus corações existem ídolos que estão fixados de modo muito forte, em que limitam e impedem o seu coração de ser de Deus. E então isso invade o seu coração. O problema não é só que o sexo ele controla o meu comportamento.
Ele controla as paixões do meu coração. Ele controla o freio, as rédeas da minha vida. Essa palavra desenfreados é como alguém que perdeu o controle total de tudo e é dominada só por sexo, sexo, sexo. Levando a pessoa a viver como alguém que não conhece a Deus. O sexo é um assunto sério e perigoso quando não entendido à luz da palavra de Deus. Porque ele afeta o seu comportamento, porque ele afeta o seu coração, porque ele afeta os seus relacionamentos. Olha o que diz o versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Algumas versões vão dizer que ninguém venha defraudar o seu irmão. Defraudar o seu irmão é criar uma expectativa nele que você não pode corresponder. Porque o sexo, ele não é só algo que afeta a sua vida, mas ele afeta as pessoas que estão à sua volta. Olhem para os casais de namorados que permitem a imoralidade sexual no seu relacionamento. Eles vivem pesados, eles vivem lutando, eles vivem caminhando longe de Deus. Porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não lida com isso no tempo certo e do jeito de Deus, ele prejudica o seu irmão. Ele afeta as suas amizades. Sabe aquela menininha que vive se engraçando com todo mundo e ela manda mensagenzinha para um, ela põe o perfuminho dela na pulseira do outro e ela anda com o biguinho de fora e ela malha para aparecer para os outros e ela vai e ela é toda, parece que esse cavalo que sai andando. Vocês viram o hipismo alguma vez? Esses dias eu vi uma prova do hipismo de adestramento. O cavalo fica... Gente, é bonito, cavalo bonito, deve custar muito caro aquele cavalo. E o cavalo faz tudo, o cavalo faz... o cavalo pula, é um cavalo muito lindo. Algumas de vocês parecem esses cavalos, são éguas, né? Entra na igreja, aí bonito, aquele manga larga bonito, e anda, e marcha para lá, e joga a crina para um lado, joga a crina para o outro, e relincha, né? Faz esse negócio... sei lá fazer isso. Aí, sabe o que você quer fazer? Você quer mostrar para todo mundo que eu sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém. E você quer criar expectativa. Você quer que o cara passe por você e fale o seguinte: a criança cresceu, neném. Baba, baby, baba. Desgraçado. Você não me tem. Aí você põe aquela roupa que até hoje é um enigma para saber como você entrou nela. Ninguém sabe quantas pessoas precisaram te vestir para você colocar aquele vestido. Aí você passa fazendo com que todo mundo salive, babe. Porque é isso. E você acha que você está aquela cerejona do bolo. Gente, a Bíblia diz que você está destruindo a sua vida. São motivações erradas, sexuais, imorais, que você prejudica os relacionamentos à sua volta. Gente, eu tenho vergonha às vezes de dizer que algumas meninas fazem parte da minha igreja. A fulana é da sua igreja? Quanto custa o negócio lá mesmo? Tenho vergonha. Filha, você não está linda. Eu vou falar para você. Você não é... É feio, você parece aquelas mulheres da vida. Seu pai não tem coragem de falar isso. Mas não fica legal. Fica imoral, fica indecente, fica sujo. A nossa própria sociedade... Sai com uma paniquete aí na rua para você ver. Você não vai ficar morrendo de vergonha. É bonito lá na TV, não é? Traz para dentro da sua casa. Traz aquele cavalão manga larga para dentro da sua casa para você ver. Prejudica tudo, prejudica tudo. Os namoros marcados pelo pecado, prejudicados por ele. Os casais que amam a Deus e vivem no pecado sexual, eles vivem martirizados, eles vivem se flagelando, o pecado sexual machuca. Eu conheço jovens que vencem em muitas áreas da vida, mas quando chega na área do sexo, eles têm vergonha de vir adorar a Deus, eles têm vergonha de cantar, enquanto cantam, levantar suas mãos, porque se sentem manchados. O pecado sexual prejudica os seus relacionamentos, prejudica você. É isso que Paulo está dizendo.
Por fim, Paulo vai dizer que o pecado sexual, ele também afeta não só o seu comportamento, não só o seu coração, não só os seus relacionamentos, como ele afeta a sua vida com Deus. Sua vida com Deus. Olha só o que diz o versículo 6b, 7 e 8. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus que lhe dá o seu Santo Espírito. O pecado sexual, ele traz afastamento de Deus. A masturbação, o pensamento imoral, o namoro que não se dispõe a viver nos limites que a palavra de Deus impõe a ele, o casamento que não se dispõe a viver nos limites que Deus tem para ele, a vida de solteiro que não se dispõe a viver nos limites que Deus tem para ela. Sabe o que Deus diz para você hoje? Castigo, é peso, é mão de Deus, é ira de Deus sobre a sua vida. Lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, contra a imoralidade sexual, Deus é o vingador, é por isso que isso é pesado para você, é porque você está sofrendo as consequências da mão de Deus sobre a sua vida, jovem. Isso não é brincadeira, isso afeta o nosso relacionamento para com Deus, isso afeta o nosso chamado. Deus não nos chamou para a imoralidade sexual, Deus nos chamou para a santificação, Deus nos chamou para viver um relacionamento íntimo com Ele, para a glória dEle, que dê frutos. Sexo não pode ser tudo na sua vida. Isso impede o plano de Deus para a sua vida, as bênçãos de Deus para a sua vida. Isso traz rejeição de Deus. Isso traz afastamento de Deus na sua vida. Isso traz... Se Efésios capítulo 5, versículo 18, diz que o Espírito Santo pode encher a sua vida, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, diz que o pecado sexual pode esvaziar o Espírito Santo da sua vida. Não, o Espírito Santo ele não sai de você. Porque você é selado uma vez com ele, uma vez para sempre. Mas a verdade é que ele perde toda a operação na sua vida. E você não serve para mais nada, a não ser para viver o castigo de Deus. É isso que 1 Tessalonicenses capítulo 4 está dizendo. Pecado sexual é coisa séria. Sexo é o assunto proibido. Na sociedade sexomaníaca que nós vivemos, diante da palavra de Deus, isso precisa ser mais conversado mesmo, porque isso traz efeitos para nós. De novo, sexo não é algo ruim, nós veremos isso semana que vem. Sexo é algo bom. Mas a maneira como nós lidamos com ele na sociedade em que vivemos, isso traz males para a nossa vida, para o nosso coração, para os nossos relacionamentos, para o nosso relacionamento com Deus. Renato, o que eu faço então? O que eu faço então? Como me livrar desse Senhor que fica me escravizando, chamado pecado e imoralidade sexual? Gente, da mesma forma que o versículo 8 diz que o Espírito Santo é dado a nós, eu quero dizer para você que ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para restaurar o seu coração, para restaurar para derrubar os ídolos do seu coração. Ele tem poder para afetar os seus relacionamentos e construí-los de novo, restaurá-los. Ele tem poder para te dar relacionamento íntimo com Deus. Eu sei que você já tentou muito. E eu sei que essa não é nem a 60ª vez que você tem tentado recomeçar. Mas o Espírito Santo nos capacita para que recomecemos de novo. Para que nos enchamos de novo com o Espírito Santo e consigamos viver essa vida de santificação. A verdade é que jovens no nosso meio estão completamente influenciados e prejudicados por isso. E o movimento, ele é totalmente afetado nas nossas vidas por causa da imoralidade sexual. Hoje é uma noite de você se voltar para Deus e pensar sobre esse assunto. Eu sei que tem gente muito jovem aqui, mas eu sei que são raríssimas as exceções que estão por fora desse assunto na idade que vocês estão.
Nós precisamos considerar esse assunto e nós precisamos nos revestir da nossa vocação celestial. Deus não nos chamou para a impureza, nós precisamos de santidade no nosso meio, e isso está se referindo à imoralidade sexual. Por que masturbação é pecado? Por que sexo tem que ser dentro do casamento? Por que isso e aquilo? Nós vamos conversar sobre isso semana que vem. Semana que vem nós vamos fazer um papo reto sobre sexo, assunto proibido, em que vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem à luz da palavra de Deus. Hoje, fica para você o cuidado e alerta a respeito de como lidar com o sexo. Ele pode afetar muito a sua vida, o seu coração, os seus relacionamentos e a sua vida com Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. No entanto, eu não posso deixar de dar oportunidade para você de ser restaurado por Deus e confessar o teu pecado, se arrepender hoje. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus é fruto de convicção, é fruto de renúncia dos prazeres, do egoísmo, e é voltar o seu coração para Deus e agradá-lo com tudo que você tem. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Eu estou escrevendo para vocês o modo como vocês devem agradar a Deus. A minha preocupação não é como vocês agradarão as famílias de vocês, a namorada de vocês, o namorado de vocês, o pastor de vocês, o padre, o apóstolo, que seja lá quem for. A minha preocupação é como vocês vão agradar a Deus. E vocês precisam de santidade no seu meio. Hoje é dia de se arrepender e permitir que Deus trabalhe na sua vida e coração. Eu sei que eu estou falando com muita gente aqui hoje. O Espírito Santo quer trabalhar no seu coração e quer trazer santidade para a sua vida. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Quero dar alguns segundos para você orar silenciosamente, tá bom? Pense sobre a sua vida. Pense sobre o seu namoro, as suas intenções enquanto solteiro. Pense sobre o seu casamento. Pense sobre a sua santidade. Volte-se para Deus, meu irmão. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus não se cansa dos nossos pedidos de perdão. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos orienta num estilo de vida que agrada ao Senhor. Talvez isso não agrade os meus valores morais. Talvez isso não agrade o meu escrúpulo. Talvez isso não agrade a criação que eu tive no meu lar a respeito de sexo. Mas quem disse que eu estou preocupado em agradar os meus valores, o meu escrúpulo, a minha família? Deus, o nosso desejo é agradar o Senhor, e a Tua palavra diz sobre uma vida que agrada o Senhor. Deus, nós estamos aqui para Te ouvir, Deus. E infelizmente, muitos de nós, quando pensamos a resposta em relação a isso, temos sido falhos diante da Tua presença. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor restaure o Teu povo. Eu sei que eu estou falando com um grupo de jovens, Deus, e eu sei que o pecado da juventude é a idolatria sexual. Senhor, eu conheço pessoas aqui que Te amam, que são exemplo para mim no amor do Senhor, mas que vivem escravizadas nessa área. Eu conheço jovens, Deus, que vivem caindo e não conseguindo crescer no relacionamento com o Senhor, porque eles vivem com deuses no seu coração relacionados à área sexual, que os impedem de conhecê-lo mais, Senhor. Deus, eu sei que tem pessoas aqui hoje que não Te conhecem,
porque elas não são dispostas a abrir mão do sexo deturpado, para glorificarem o Teu nome. Deus, nessa noite eu peço muito sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que aqui estão, que o Teu Santo Espírito enche esse lugar, os nossos corações, o nosso vaso, e sejamos dominados tão somente pela Tua vontade. Cria em nós, Senhor, um coração puro, humilde. Renova em nós a alegria da Tua salvação, Deus. Nós não escondemos do Senhor, Deus, as nossas falhas. Nós não escondemos do Senhor as nossas mazelas. Mas nós pedimos a Deus, restaura-nos para que o Teu nome seja engrandecido. E ajuda-nos a, inclusive na santidade do sexo, a glorificarmos o Teu nome. Ajuda-nos naquilo que olhamos, naquilo que pensamos. Ajuda-nos quando ninguém está perto de nós a não ser a Tua presença. Que o Teu nome seja exaltado. Pois oramos em nome de Jesus. Amém.